Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Hoje a pauta é um lado mais administrativo, vamos falar um pouco sobre o e-social. E para isso, a gente convidou meu amigo Christian Lisboa, seja muito bem-vindo, Christian. O Christian é responsável pela área do departamento pessoal da Patrimônio, gerente da área de departamento pessoal. E a gente gostaria muito de te receber aqui. Seja muito bem-vindo, Christian. Isso aí, muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É um assunto muito importante que a gente tem que abordar. As pessoas, às vezes, não sabem muito o que seria o e-social, então a gente vai estar tentando desmistificar um pouco esse assunto aí. Muito bem, muito bom. Bom, pessoal, a gente começou a dar espaço, né? Vocês já podem ter, quem está acompanhando os podcasts do Diário de Vacaria, já sabe que a gente começou a dar um espaço muito maior para questões até um pouco mais técnicas e que são muito importantes para todas as empresas e não só para as empresas, também para as pessoas. Então, vamos ampliar um pouquinho esse espaço agora. Christian, conta um pouquinho para nós, na verdade, assim, partindo bem das linhas iniciais, o que é o e-social? O e-social, Lucas, ele é um projeto do governo, tá? Que ele visa simplificar a maneira como as informações são prestadas para o governo. A gente vinha de uma cultura em que a gente enviava informações para diversos órgãos do governo, seja ele o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica Federal, a Receita Federal, a Previdência Social. Então, esses órgãos eles estão juntos nesse projeto, para que a gente consiga simplificar e fazer de um único envio, você consiga alimentar todas essas bases de informação. Então, isso ele vem já sendo implantado, né? Desde em torno de 2018, ali, que já começou essa implantação. E a intenção mesmo é simplificar essa questão das informações que são prestadas. Sabe, uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim, quando a gente fala de e-social, sabe, Cris? Que o e-social, ele não é só para empresas. Ele também é importante, por exemplo, para uma situação do empregador doméstico. É isso mesmo? É isso mesmo, porque assim, quando a gente fala em e-social, geralmente vem aquela questão técnica, aquela questão do empresário, né? Mas se eu tenho uma empregada doméstica na minha casa, ela também deve estar registrada e constar no e-social, né? Então, eu cumpro também essa obrigação não só para o CNPJ, mas também para o meu CPF. Entendi. Cris, tem uma das coisas que eu acho que assim, a gente tem... Eu não sei se está certo o raciocínio, mas seriam 3 pontas nessa conversa, né? A primeira parte a gente tem da pessoa que é o funcionário da empresa, tem uma segunda parte que é ao lado da própria empresa e tem uma terceira parte que seria o próprio escritório de contabilidade, né? Para o funcionário, eu acho que a principal mudança, eu acho que ela está um pouco conectada com a questão até do meio físico, daquela carteira azul, né? Sim, sim. Ela mudou, né? Sim, e assim, hoje a carteira de trabalho, a física mesmo, né, ela não é mais obrigatória. Todas as informações que a gente envia para o social ali, elas servem de base de informação para a carteira de trabalho digital. Então, o que o funcionário deve fazer? Ele baixa o aplicativo no telefone dele e ali vai estar alimentado com as informações do vínculo dele, né, com as remunerações, com a função, tudo que diz respeito ao contrato de trabalho dele. Cris, uma coisa que eu fiquei pensando agora, e por exemplo, quem é mais antigo, que tem o meio físico, né? Esse meio, como que atualizou isso, Cris? Na verdade, acontece do pessoal procurar e querer que ainda colhe na carteira física, né? Mas, infelizmente, é uma tendência e as pessoas vão ter que começar a se adequar a isso, né? Se adaptar ao digital, acontece, né? de querer que colhe na carteira de trabalho, aquele velho registro que ficava ali as informações. Os carimbo, né? E tudo o carimbo, mais, né? enfim, né? A gente até faz, né? Porque tem pessoas que são mais leigas e não têm acesso ao telefone. Mas, infelizmente, é uma tendência que está vindo e as pessoas vão ter que começar a acompanhar isso. Tem que se adaptar. E falando da questão da empresa, né? A empresa ela tinha uma série de formulários, uma série até de portais e sites. E também tem o detalhe até do certificado digital, né? Que passou a existir, né? Isso, e o certificado digital, ele é uma questão obrigatória para a gente conseguir fazer a transmissão dos eventos desse social. Ele garante uma segurança nas informações, né? E é um requisito para que você consiga trabalhar. Então, entra o certificado digital para fazer o acesso no e-social, é isso mesmo? Isso. E como é que funciona essa prestação da informação? Ela é através do sistema de folha de pagamento. Tá. Você alimenta ali o sistema de folha de pagamento e para que você faça essa comunicação com o portal do e-social, né? Ele é um portal, ele faz esse link junto com o certificado digital, que é o que garante a segurança das informações. E tem um elo importante, então, já que a gente falou da questão do funcionário, a gente falou da questão da empresa e tem o contador, né, que faz essa gestão. Tem uma facilidade que
a pessoa ali, a empresa, ela passa digitalmente, né? Para que o contador possa fazer isso. É isso mesmo? Isso, transfere uma procuração, uma coisa assim? Exatamente, isso? porque no contador, nós como escritório, no dia a dia, fica... Essa questão técnica é mais fácil de a gente monitorar e fazer uma procuração, né? Existe uma outorga de poderes para que eu consiga prestar as informações para o e-social. Sem isso, eu não consigo fazer a transmissão de nenhum evento e não consigo cumprir essa obrigação. E a chegada, Cris, do e-social mudou um pouco o processo, assim, por exemplo, de admissão, de demissão? Ficou diferente esse processo? Completamente, completamente. Veja só, é uma prática muito comum que existia nas empresas, por exemplo, numa admissão. Chegava a época de fazer a folha de pagamento, tinha 3, 4 pessoas trabalhando. Tá. Aí você ia lá e dizia, eu quero registrar esse cara, começou lá no dia 1º. Ia lá e fazia esse registro retroativo, né? Aí as pessoas, mas como que antes podia e hoje não pode mais? A verdade é que isso nunca foi possível, né? Então, o social ele vem para cumprir essas questões. Porque hoje, para mim mandar uma admissão, um registro de um funcionário, eu tenho que estar com a documentação antecipadamente no escritório. Eu não posso fazer um registro retroativo. Chegar lá no dia 30 e dizer que o cara começou no dia 1º a trabalhar. Então, eu tenho que mandar essa informação com antecedência. Um registro de funcionário, por exemplo, tem que ser enviado com pelo menos um dia de antecedência para o social. Se eu não fizer isso, eu vou estar descumprindo a legislação. Cris, um ponto importante. O e-social também está conectado com aquela questão, assim, por exemplo, do laudo de segurança, medicina do trabalho, isso aí fica junto, fica no mesmo círculo ali? Fica junto, porque assim, tanto os laudos quanto os exames admissionais, demissionais periódicos, eles devem ser informados para o social. Então, existe aí um conjunto entre o escritório de contabilidade, a clínica de segurança do trabalho e a empresa. Deve ter uma comunicação bem efetiva entre esses 3 pontos aí, para que consiga cumprir essas determinações. Cris, esse processo de adaptação do e-social que a gente está falando agora, para muitas pessoas que usam, né, várias ferramentas digitais, talvez estejam achando nossa fala, às vezes até um pouco assim, muito inicial essa fala, né? Mas para muitas pessoas isso ainda continua sendo, né, alguns desafios aí que elas precisam superar. Foi muito complexo essa migração para as empresas do ponto de vista de assim, da questão de adaptação daquele meio físico pro e-social, principalmente a questão até de prazos. Isso é uma mudança de cultura, não é? Que precisou acontecer. Sim, e assim, ele foi implantado em etapas. Tá. Então, você conseguia organizar a documentação, orientar o cliente para que conseguisse cumprir essas determinações. Houve, sim, uma mudança exponencial, né? E as empresas também tiveram que se adequar a cumprir esses prazos, né? E para que isso aconteça, é importante que a empresa tenha uma conversa aberta com o seu contador e troque as informações de maneira clara, de maneira efetiva, que defina os processos e também busque entender como que essas informações são prestadas. Por exemplo, meu funcionário ele tá em benefício previdenciário, está doente ali, enfim. Tem que informar para o escritório que ele tem um atestado, para o escritório informar esse atestado, né? Para que essa informação chegue até a Previdência Social e consiga fazer o pagamento do benefício previdenciário dele. Então, está tudo conectado, essas questões. Tudo que acontece no dia a dia ali da empresa, do colaborador, vai para o social e para algum local ele vai ser destinado a essa informação. Que importante isso, cara. Bom, as empresas ainda têm dificuldade com o social, Cris? Hoje já está bem mais alinhado, né? O social ele já é uma realidade, ele já está praticamente, posso afirmar assim, 99% implantado, né? As etapas dele, mas ainda tem algumas questões de entender o que é. As pessoas ainda não conseguem entender o que é o e-social e para que ele veio. Ele não veio trazer não é uma lei nova. Ele veio para fazer as empresas e as contabilidades, enfim, cumprirem tudo que já está determinado na legislação, para que você consiga informar para a Receita Federal, para o Ministério do Trabalho, as situações do dia a dia, da maneira que está na legislação. Ele não vem colocar nada novo, ele vem fiscalizar o que já existe. Eu acho que, na verdade, essa digitalização que a gente está vivendo em vários serviços, né? O fato de tu eliminar o meio físico, né, da própria carteira de trabalho, né, que tinham problemas como perdeu a carteira do trabalho, já era um processo a ser resolvido. Sim, né? Teria que abrir boletim de ocorrência, solicitar uma nova carteira de trabalho. Era tu pegou essa fase. Toda uma burocracia. Peguei toda essa transição aí. E isso é um processo complicado. Em relação a essa questão, por exemplo, afastamento, tu comentou um pouquinho sobre isso, mas afastamento, acidente de trabalho, licença médica, é responsabilidade não tanto do empregador
E eu acho que também, da questão, às vezes, até da pessoa que tem, por exemplo, uma empregada doméstica em casa, fazia essa comunicação, é isso mesmo? Isso, é por isso que é importante essa comunicação, né? Aconteceu o fato dentro da empresa, dentro da casa da pessoa ali, você já comunica teu escritório, para que ele consiga fazer as informações da maneira que tem que ser feito ali. Em relação à questão de implicações legais, em caso, por exemplo, assim, de falha talvez ao informar, ou talvez não colocou os dados como deveria, ou preencheu errado, isso mudou? Mudou, sim, porque o e-social ele é alimentado por eventos, tá? Uma situação é uma admissão de um funcionário. Outra situação é um desligamento de um funcionário. Outra situação é a própria folha de pagamento. Por exemplo, se eu não faço o fechamento da folha de pagamento, né, e não cumpro o prazo, eu tenho um prazo para fazer o envio das obrigações. Cada evento tem um prazo. Se eu não faço isso, eu vou estar descumprindo e eu estou suscetível à multa. Nós não temos conhecimento hoje de que já está sendo feito cobrança de multas, mas existe previsão legal. Se não cumprir isso, pode haver cobrança de multa. É importante destacar também que o social ele serve de informações para outras declarações. Através dele que você consegue emitir a contribuição previdenciária dos empregados, da empresa. Que é o GPS, é isso mesmo? Hoje não é mais GPS, ele era antigo GPS, né? Tá. Hoje é uma guia que ela está unificada, que ele tem a contribuição previdenciária da empresa, do empregado. Tá. É o DCTF Web, na verdade, é um termo mais técnico, né? Mas é a guia que a gente faz o recolhimento do INSS. E também o FGTS. Tá. Vão todos juntos aí, todos realmente, juntos, nesse todos portal. Juntos. Cara, em relação a essa questão de mudanças, cara, eu acho que o governo está passando por uma fase, na verdade, assim, que é uma fase meio que educativa. Né? Tu comentou agora há pouco que ele não está punindo, na verdade, algumas partes, né? Algumas partes, tem outras. exatamente. Eu acho que a gente tem que deixar claro que tem situações em que, se você não conseguir cumprir o prazo legal, a multa já sai na hora, é automática essa geração da multa. Você entregou a declaração fora de prazo, já vem a notificação na hora. Pois é, então é uma fase educativa para muitas partes, né? Mas tem as partes legais que realmente, em momento algum, elas deixaram de ser cobradas pelo governo, é isso? Isso mesmo. Bom, Cris, em relação a gente até tinha comentado a questão do e-social, ela se aproxima, será, de alguma outra área? Será que existe alguma relação assim que a gente falou da medicina do trabalho, é uma área que interligou, né? Sim. Será que a gente vai ver interligar com outras áreas do e-social? Será que tem algum caminho que o e-social pode cruzar mais? Por exemplo, a questão do imposto de renda, ela está informando, ela está conectada? Sim. Inclusive hoje, essa declaração que eu comentei é da DCTF Web, né? Que é onde onde estive na questão previdenciária, mas dentro dela também vai a parte do imposto de renda. Então, já está sendo informado dentro do social. Quando você faz o envio de uma folha de pagamento, ali dentro daquele evento está tudo o que o funcionário está recebendo. Está o salário, está as remunerações ali, seja de adicionais, enfim, e também as incidências, sejam elas de FGTS, de INSS e também de imposto de renda. Então, é todo um cerco, né? Cris, para a gente encaminhar, assim, de uma maneira geral, a gente falou um lado bem inicial, assim, do e-social, né? Para quem tem hoje, por exemplo, uma empregada doméstica em casa, porque eu fico pensando muito, assim, na questão do serviço, porque muitas vezes a gente olha muito para a empresa. E hoje em dia, para te administrar, né, uma residência, ou às vezes, por exemplo, tem gente que tem um trabalhador nessa casa, às vezes é não sei, um jardineiro. Eu fiquei pensando agora assim, alguém que cuide, por exemplo, aqui a gente tem muita área rural. Como que fica a questão da área rural, por exemplo? O trabalhador que é de uma fazenda, ele se enquadra também é um grupo diferente, Cris? Ele tem duas situações, tá? Para a pessoa física e para MEI, ele tem um módulo simplificado. Tá? Então a gente isso consegue, dentro do e-social tem um modo simplificado. Existe um modo simplificado que seria para o próprio empregador conseguir fazer essa informação, fazer essa folha de pagamento. Mas a maioria prefere contratar um contador, né, para que faça todo esse acompanhamento. Mas seja um empregado doméstico, seja um empregado rural, ele sim tem que estar registrado no e-social, tem que cumprir todas as obrigações. E esse vínculo fica entre o CPF, no caso do produtor rural, né? E isso é vinculado no CPF. Ele é considerado um equiparado a empregador, né, jurídico, no caso, o produtor rural. E aí você gera uma matrícula, que é o CAEPF, ali, que você consegue fazer esses recolhimentos.
Tá bom. Gente, a gente acabou falando um pouquinho mais, a gente trouxe esse assunto hoje aqui no Diário de Vacaria. Cris, muito obrigado por ampliar um pouquinho. O Christian Lisboa, ele que é gerente do Departamento Pessoal do Patrimônio, muito obrigado por ampliar um pouquinho, né, para a gente iniciar as falas, como a gente tem colocado, do ponto de vista, né, do que faz parte da burocracia, dos trâmites que a gente tem que vencer. Né? A gente falou recentemente sobre a questão do ITR, a gente já falou sobre a vantagem do produtor rural, às vezes, né, ter a propriedade dele como produtor rural, como talão de produtor rural, ou, né, ter o CNPJ na propriedade. Então, agora a gente aborda essa questão do e-social. Né? Por que a gente está falando sobre esses termos? Porque a gente entende que a realidade das pessoas no dia a dia é muito impactada por esse tipo de ação. Né? E, sem dúvida alguma, o e-social faz parte desses impactos. Concorda com isso? Concordo sim. E é uma tendência que vem e vai para ficar. Ela não vai deixar de existir daqui para frente. O e-social ele vem, já é uma realidade e já faz parte do dia a dia das pessoas. Seja na carteira de trabalho digital, seja encaminhamento de benefícios. No caso, um seguro-desemprego, por exemplo, uma vez você tinha aquela chave de liberação da FGTS. Hoje você não tem mais, porque você faz tudo através do e-social, essa informação. Interessante. Muito bem, pessoal. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado para você que está acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria. A gente está trazendo vários podcasts assim conectados com a área técnica, porque a gente entende que existem muitos profissionais aqui em Vacaria que podem fazer, através do seu conhecimento, do seu trabalho, que você que está nos acompanhando aí de casa, do seu escritório, tenha acesso às informações que podem realmente auxiliar na sua jornada do dia a dia. Obrigado por acompanhar mais uma vez o Diário de Vacaria. A gente continua por aqui e logo a gente traz mais um podcast para você. Valeu, pessoal. Até a próxima.